Vamos entender o narcisismo, sim, do olhar do Freud, do olhar da psicanálise, né? Como a gente enxerga isso na clínica, mas a gente precisa entender a história. Então, o narcisismo, na sua primeira origem, começa com o mito de Narciso, aquele famoso, né, que já vou detalhar para vocês, mas que ele olha sobre o seu reflexo e ele se afoga nele mesmo, né? Então o narcisismo tem essa ideia de voltar o olhar sempre para si. Em 1899 entra a questão da psiquiatria com um psiquiatra chamado Paul Ehrlich, onde ele vai tratar o narcisismo como uma questão de estrutura. Ele não é um sintoma, ele é uma estrutura. Você quase que pode, você na verdade, nessa época, você vai diagnosticar alguém como narcisista. O Freud ele olha essas duas referências e aí que vem a psicanálise. Então a psicanálise com relação ao narcisismo começa somente numa questão de fazer parte de uma perversão sexual, onde a gente pode falar de um autoerotismo, desse olhar para si. Mas com o tempo o Freud já entende que o narcisista, esse narcisismo, na verdade, está em todos nós. Então está na neurose, está na psicose e também está na perversão. E aí ele começa a destrinchar isso com relação ao narcisismo primário, que é o eu, e o secundário, que é o outro, que na verdade, no fundo, sou eu. Por quê? O primário é uma questão do bebê, então vamos supor, você nasce, você não tem noção do que é você, do que é o outro, então eu estendo a mão, alguém me dá alguma coisa, né? Eu tenho tudo para mim, então é como se eu fosse o mundo existe a partir de mim, então tudo faz parte dessa constituição do eu. Já o secundário é uma questão de quando eu começo a me relacionar com o outro, eu dependo do outro para eu existir, e não o contrário. Então por isso que essa ideia, às vezes, que o narcisista ele é super suficiente, que o narcisista ele não depende de ninguém, para o Freud é completamente o contrário. Às vezes é o que mais depende. Por isso que tem essa diferença da gente pensar nessa autoestima e nessa dependência narcisista, porque o narcisista depende do outro para afirmar ele, para validar ele. Então essa ideia de autossuficiência, dessa questão forte que o narcisista tem, na verdade não é. Vitor, então você está me falando que todo mundo é narcisista. Então, não tem nenhuma diferença entre eu, que, sei lá, me considero uma pessoa altruísta, para outra que suga a alma das pessoas, né? Eu busco fazer o bem, simplesmente por fazer o bem, e a pessoa é aquela que suga para ficar jogando na cara depois. Bom, existe narcisismo nos dois. Existe narciso nos dois. A questão é como a gente contorna isso com nós mesmos e na clínica. Então, assim, quando a gente fala de contorno, sempre tem uma borda. E o que cruza essa borda dentro da clínica do nosso olhar como analista é quando você coloca a sua integridade em risco e quando coloca a integridade do outro em risco. Uma espécie de uma hora eu manipulo, uma hora eu sou manipulada. E o que eu faço com isso? Aonde eu me coloco nesse lugar? Por exemplo, uma paciente que ela, enfim, viu o pai falecer, não conseguiu fazer nada, se sentiu culpada, ela era adolescente, ela vira médica e ela só se relaciona com pessoas que ela percebe que têm determinadas doenças para ela se sair como uma heroína. Então ela pega uma pessoa que vai depender dela para ela se sobressair. Por mais que essa atitude seja positiva, existe um narciso nela. E quando ela entende isso, ela se liberta. E ela entende que ela não precisa mais ficar copiando e colando um determinado padrão de pessoas para se relacionar. Mas ainda existe narciso nela. Então essa borda e esse contorno é o nosso papel mostrar isso, dar as ferramentas do paciente lidar com essa questão. Ficou claro?